Pronto. Maria Helena, pô, muito feliz de você ter topado de verdade. Eu não sei nem como começar, na real, mas acho que é tudo bem simples, na verdade. Assim. Eu só tô abrindo aqui, Mari, o meu roteiro, só um minutinho. Aqui. Tá, pronto. Mário, eu vou te falar rapidão, assim, sobre o que é a pesquisa e tal, por que eu convidei você, o Romário, a Vanessa e o Matheus Franco. Eu estou pesquisando a figura do artista docente, que é essa pessoa, né? E aí o meu recorte é uma pessoa formada em licenciatura em artes cênicas. A princípio, eu ia pesquisar pessoas formadas em licenciatura na UFGD, na UFO, que é onde eu faço mestrado, né, Federal de Uberlândia, e na Unirio. Aí depois que eu passei, né, no processo seletivo, conversando com o Tom, que é meu orientador, que você conhece, eu acho, é o esposo do Gasperim, do Eduardo Gasperim. Conheço de vista, você acha que a gente nunca chegou a conversar, mas eu Sei. sei quem é, assim. Então, é esse moço aí. E aí a gente achou melhor tirar a Unirio e focar só na UFO e na UFGD por conta de tempo, né, do mestrado, pouco tempo e tal. E aí depois da minha qualificação, a banca sugeriu de ficar só com a UFGD, o que eu achei ótimo. Facilitou. Adorei esse parecer da minha banca. Mas enfim, eu estou pesquisando então essa figura do artista docente, né, pessoa formada em licenciatura em artes cênicas, agora somente na UFGD. E aí eu peguei um recorte de tempo, que é o recorte que uma pessoa que tenha se formado entre 2013 e 2017, que é o tempo que eu estive lá. Uhum. Você se formou em 2014, né? Eu colei grau em maio de 2014, mas o ano letivo acabou Acabou em em 2013, 2013, que foi né? o ano que eu entrei. Uhum. Foi só a colação que foi em maio, por conta que a gente pegou duas greves, né? Sei. Uhum. Então, atrasou todo o calendário. Então, assim, por exemplo, até e a gente teve na hora de fazer os nossos estágios, não sei nem se você vai perguntar sobre isso, mas quando a Vamos gente teve falar. que fazer os Uhum. estágios, a gente a nossa turma pôde pegar duas turmas do mesmo ano, tipo quinto A, quinto B, para Ah, poder dar tá. a carga horária, porque senão não ia dar a carga horária no período que a gente ia ter, porque assim, ia entrar as férias, né, ia acabar o ano, digamos assim, só que por conta da greve, o nosso calendário, a gente teve praticamente só um recesso de final de ano, eu acho que parou dia 20 de dezembro e voltou, tipo, 15 de janeiro, Uhum. bem assim. Só que daí não ia ter como fazer estágio, né? Porque em janeiro não tem aula, né? E aí Sim, não ia ter como para dar tempo da gente colocar. Então a gente pôde pegar duas turmas do mesmo ano para poder dar a carga horária, poder dar tempo de fazer o estágio. foi um corrizão, né? Foi corrizão, foi pauleira. Eu imagino. Quando a gente voltou da greve em 2015, foi isso também. A gente voltou, tivemos 2 semanas de aula, e teve que dar conta de estágio, dar conta de tudo, né? Em 2 semanas, assim, foi bem louco, na real. Mas então é basicamente isso, Mário. Eu estou pesquisando essa figura, a atuação dela dentro da sala de aula, especificamente. E aí eu esbarrei em uma questão um pouco complexa, assim, que eu me dei conta só na banca de qualificação, que é, eu preferi entrevistar pessoas que estão na sala de aula, em ensino regular mesmo, ensino básico. Só que eu mesmo, depois de formado, eu não fui para a sala de aula, então eu não tenho, fora PIB de estágio, né? Eu não tenho essa experiência. Então, para mim, vai ser muita descoberta, assim. Assim, eu tenho experiência de coisas que eu li, artigos que eu li, relatos e tal, mas, assim, para mim vai ser bem interessante também trocar essa ideia com vocês. Uhum. A motivação para essa pesquisa, na verdade, ela começou na minha iniciação científica com a Gina, lá em 2015.
Porque quando eu entrei na UFGD, eu entrei para fazer o bacharelado, né? Queria ser artista, queria ser ator, pá. E aí, assim, no primeiro mês de aula, a gente ainda não tinha escolhido, né? Era só no terceiro ano, mas a gente estava numa rodinha, o pessoal da minha turma, né? Os calouros, e aí com alguns veteranos do bacharel. E aí a conversa era justamente essa, né? O que a gente ia escolher quando chegasse a hora. Aí teve uma pessoa em específico do bacharel que falou assim, ó, na real a escolha é bem simples assim, lá no terceiro ano. Se vocês forem bons fazendo teatro, vocês fazem bacharel. E se vocês forem ruins, vocês fazem licenciatura. E aquilo explodiu minha cabeça assim, Mari. E aí eu fiz estudei, né, a minha pesquisa de IC foi sobre isso junto com a Gina. Eu já estava na licenciatura e ele trouxe isso para o mestrado agora. Gente, que absurdo. Que absurdo, é. Um absurdo, mas assim. É... Você chegou a ver o vídeo que foi feito no aniversário de 10 anos do curso? Eu acho que eu devo ter visto. Não me lembro agora, mas devo Depois ter você dá visto. uma parará. Tá lá, acho que é no canal NARC, Tá. enfim. Tem lá o vídeo de comemoração de 10 anos do curso, contando para contar a trajetória do curso de artes cênicas. Uhum. Não tem menção à licenciatura. Não tem menção à licenciatura, não tem menção ao PIBID de artes cênicas. Não tem Que é menção. o principal programa de bolsas do curso, né? Não tem menção a estágio, não tem menção a nada. Só tem menção aos projetões e os encerramentos De TCC. do TCCs da galera do bacharel Uhum. e do projetão do bacharel, né? Que depois é feito um outro. A encenação, é. Só não falou da licenciatura. Você não conhece o curso, você só assiste aquele vídeo e você fala, é um curso de bacharelado em teatro. Nossa, eu vou olhar até para minha dissertação. Pesadíssimo, Até né? para o meu material final. Eu falei, mas o que é isso? Ninguém falou do PIBID, ninguém falou da licenciatura. Então, teve um evento, né? Uma semana inteira de comemoração de 10 anos, que inclusive, Omar, quem sugeriu essa comemoração fui eu, para Carla Ávila. Teve um dia que ela foi no sucata, não lembro para quê, acho que para ver aula para os filhos dela, aula de circo. E aí a gente ficou batendo uma papo lá nos fundos do sucata, e aí eu falei, isso foi 2019, né? Aí eu falei assim, isso, início do ano de 2019. Eu falei assim, Carla, esse ano o curso faz 10 anos, né? Tipo, tem que ter alguma coisa. Aí ela falou assim, putz, a gente nem tava pensando nisso. Aí rolou, assim. Mas enfim, eles me convidaram para uma mesa da programação, fazer uma fala, né? Compor mesa. E o tema da mesa era reverberação do bacharelado em artes cênicas. Só que eu não sou do bacharelado. Eu fui, porque eu falei do meu trampo com o sucata e dando aula de teatro no sucata, e essa foi a minha fala, né? Mas não teve mesa da licenciatura. Agora que você falou do vídeo, me veio essa memória, assim. É. Mas eu vou atrás desse vídeo, assim, até para minha dissertação, assim, porque a minha pesquisa é especificamente a formação em licenciatura. E aí eu não quero fazer críticas, assim, mas eu estudei todos os projetos políticos pedagógicos, né, quando você entrou, que era um, aí em 2017 mudou. Então eu estudei esses dois documentos, assim, até para comparar um com o outro, né. Uhum. E aí a nossa conversa é em cima disso, assim. Eu dividi essa conversa, Mari, em duas frentes, assim. Primeiro, a sua formação no curso, e o segundo momento é a sua trajetória pós-formação. Daí, especificamente, o seu trabalho em sala de aula. Tá. Enquanto professora de arte, né, enquanto artista docente e tal. Eu nem sei se você usa esses termos, né, artista docente, professor artista, mas eu creio que sim, né? Creio que sim. E aí, Mari, só para a gente começar assim, eu queria que você falasse um pouco da tua formação na licenciatura, assim, se você, a lembrança que você tem, se é um curso que, que para você, claro que fez diferença, né, porque é a tua formação acadêmica, mas
se você tem críticas, essa, por exemplo, da comemoração que não teve menção à licenciatura, né, já é alguma coisa. Então, eu entrei no curso de artes cênicas meio sem saber exatamente o que eu estava fazendo lá, como 90% da galera que entrava em artes cênicas vamos por aí, até uns 5 anos atrás, porque eu, apesar de já ter saído, eu estava meio que acompanhando, assim, sabe? Você vai vendo pelo tipo de projetão que vai aparecendo, pelas postagens, você vai vendo que parece que de uns 5 anos para cá, começou a entrar uma galera mais, assim, que já é do teatro, que já meio que já sabe o que tá fazendo lá, né? Mas eu acredito que até a quinta turma, mais ou menos, deve ter entrado muita gente que não sabia a menor ideia do que estava dando lá. Quinta turma era minha, e era isso. Né? Na FUA já tinha ainda uma galerinha que É. já era meio que de teatro, já era mais da dança, né? Agora na minha, gente, eu fui segunda turma, né? Uhum. Eu fui segunda turma. Então, assim, na minha turma tinha muita gente que nem sei o que eu tô fazendo lá, sabe? Quero fazer um curso superior que seja fácil de entrar. Ponto. Foi fazer artes cênicas. Uhum. Tanto que nós tivemos pouquíssimos graduados, assim, nós éramos em 8, eu acho, no final de 4 anos, né? Quem formou nos 4 anos previstos foram, acho que 8, aí foi 7 licenciatura e o Vinícius, que formou em bacharel. Aí depois a galera foi formando depois, né? Parcelado, assim. Teve gente da minha turma formando até esses dias aí, colando grau. Bom, enfim, Uhum. 20 anos. E assim, eu peguei o curso num momento muito complicado, porque não tinha professor especializado. Então, assim, não chegou no ponto da gente não ter aula totalmente, assim, porque, não tem professor, não vai ter aula. Não, nós tínhamos aula, Uhum. mas eram aulas com professores não especializados. Em teatro, em dramaturgia, em Uhum. coisas específicas de teatro. E nós pegamos o Reúne, quando o Reúne estava começando, o programa Reúne. Então, nós tínhamos também essas obrigações de fazer essas disciplinas fora do curso de artes cênicas, e aí acho que era não sei quantas comuns à área e não sei quantas da universidade que tinha que fazer. Tinha uma quantidade que agora eu não me lembro certinho. E aí, das comuns à área, a gente podia fazer em qualquer curso que fosse das humanas, ali, geografia, história, Uhum. letra, ciências sociais. E das comuns à universidade, você podia fazer em qualquer curso que você quisesse. Então, eu fiz disciplinas na letras, na biologia e nas ciências sociais. Fiz disciplinas aí aleatórias, assim, para poder cumprir ali a carga horária. Mas, assim, quanto da formação em artes cênicas, especificamente, no momento da licenciatura, no momento que eu estava lá, foi muito legal. Foi muito bom. Foi muito, assim, uma descoberta mesmo. Porque tinha muita coisa que eu não fazia a menor ideia. Sobre Uhum. teatro, sobre palco, sobre dramaturgia, sobre produção, sobre dar aula, nunca tinha dado aula, porque eu saí do ensino médio direto para a faculdade. Então, eu fui Uhum. adolescente, assim, para a faculdade. E eu estava, logo ali, eu entrei em 2010, e ali, já em 2011, eu peguei umas aulas no Mais Educação. Foi o comecinho do Ah, Mais Educação. lembro. Porque o Mais Educação, ele não exigia que você fosse formado, né? Podia Uhum. ser, você tinha que estar cursando, e ele era uma ajuda de custo, né? Ele não dava vínculo. Você recebia, acho que era R$ 80 por turma atendida, que a gente recebia. E depois eu entrei no PIBID e fiquei no PIBID e no Mais Educação ali nos dois, sabe? Porque como um não dava vínculo, nenhum dava vínculo, eu podia ficar nos dois. Tinha ali aquelas 2 bolsas ali que davam para resolver umas questões financeiras. Então, assim, foi um curso que, na época, me acrescentou muito. Eu aprendi demais sobre licenciatura, sobre teatro, sobre teorias, sobre história do teatro, que eu não conhecia, sobre conversações do teatro com algumas outras artes, principalmente com a dança, e E como a você já era da dança, né? eu sempre fui da dança, né? Eu já Uhum. dançava desde criancinha lá e tal.
E eu continuei, né, dançando ao longo da faculdade. Eu saía do estúdio, tomava banho no estúdio e entrava e ia pra faculdade. Assim, era pancadão direto. Chegava em casa Uhum. 10 horas da noite destruída. E só que assim, hoje, né, olhando de fora, e principalmente durante a minha pesquisa do mestrado, eu descobri quanta coisa não passaram pra gente. E assim, por um lado, por essas questões de não ter professor especializado, talvez realmente não tinha acesso a essa bibliografia, ou não era o objetivo mesmo, o objetivo era ser uma coisa meio en passant, assim, não sei dizer. Mas, assim, muita coisa que eu descobri na minha pesquisa do mestrado sobre dança, sobre teatro, sobre dramaturgia, que eu fiquei, gente, por que ninguém me contou isso? Sabe? Tivesse me falado isso, teria sido bem diferente a minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que faltou algumas coisas. E eu vejo que, assim, muito do que faltou na minha, teve na terceira turma. Então, por exemplo, a minha formação enquanto nas disciplinas de encenação e atuação eram muito, muito, muito Stanislavski, muito Viola Spolin, sabe? Viola Spolin, overdose de Viola Spolin. Foi 4 anos de Viola Spolin, sabe? Uhum. Tanto que teve hora que eu saí, eu não queria nem ouvir falar em Viola Spolin, tava com ramo já. Mas a gente viu muito pouco de Brecht, enquanto Uhum. que a segunda turma foi uma overdose de Brecht, na terceira turma, né? Os meus calouros. Foi muito Brecht, tanto que eles fizeram uma boa Setsuan, fizeram várias peças. E aquilo que você estava falando, né, que te falaram que se você for ruim no teatro, vai fazer licenciatura. Quando eu estava no terceiro ano que eu optei pela licenciatura, eu percebi no finalzinho do terceiro, começo do quarto ano, que nós da licenciatura estávamos experimentando muito mais teatro do que o pessoal do bacharel, com mais frequência. Porque a disciplina da licenciatura, eu não sei se no seu também foi assim, a disciplina da licenciatura você tinha lá encenação 5, sei lá. E aí você estudava ali, por exemplo, acho que encenação 4 no meu, era encenar o outro. Era tipo, voltado para direção, assim. Só que era uma disciplina da licenciatura. Uhum. Então, era tipo assim, como é que eu, enquanto artista, enquanto atriz, vou dirigir um aluno? Como que é esse processo de conceber um espetáculo coletivamente? Como que eu oriento o meu aluno? Oh, fala mais alto, fala mais baixo, faz marcação, controla o corpo. Enfim, essas questões de palco mesmo, Uhum. de dramaturgia, como que eu faço essa orientação? E assim, a gente fazia toda a pesquisa, inclusive foi com a professora Roberta Linin que a gente fez. Fazemos toda a pesquisa teórica lá, fichamento, resenha, e tal, e depois tinha o experimento prático. Então, nós formamos duplas, e aí um tinha que dirigir o outro, sabe? Legal. E aí a gente começou, eu comentava até com os colegas, eu falei, nossa, a gente tá fazendo mais teatro do que o pessoal do bacharel, sabe? Uhum. Mas tinha essa rixazinha, já começou aí, esse negócio assim, ai, bacharel, ai, eu sou do bacharel, ai, porque, ai, bacharelado, ai, porque vocês, ai, licenciatura, né? Minha filha, você não aguenta 10 minutos numa sala de turma. É. Então, assim, eu acho que o curso, na minha experiência, ele foi bom o tanto quanto poderia ser naquele momento histórico. Uhum. Né? A gente tem que dar o desconto histórico do negócio. Porque não tinha professor. A nossa Uhum. biblioteca, nós pegamos a biblioteca ainda junto, aquela biblioteca, não sei se chegou a conhecer, menorzinha. Não. Não. Era ali, quando você pega da Facale para o RU. Era por ali, a biblioteca. Uhum. Então, aí no finalzinho do quarto ano que inaugurou a biblioteca oficial, grandona. E aí que veio mais livros, aí que a gente, agora a gente tem uma biblioteca, sabe? O nosso era tudo na base do PDF que o professor disponibilizava. Uhum. A gente não tinha como, eu vou lá na biblioteca procurar um livro sobre isso, porque realmente não tinha.
A gente Sim. dividia a biblioteca Cauêmes na época. Era um caos. Tem essa questão de documento, né? Você pegou o projeto político-pedagógico primeiro, de quando o curso foi criado e tal, e ele, de fato, ele é bem diferente do que está vigente hoje, que eu acho que é o último, inclusive, que inaugurou, digamos assim, né, em 2017. Eu lembro que quando estava no meu último semestre, entrou em vigência. E aí mudaram o quadro de disciplinas, tinha mais professores, né? Hoje o curso acho que tem 13 ou 14 professores da área, né? Então é um ganho gigantesco. Eu tive a sorte de pegar também essa mudança de quadro de professores, porque eles entraram em 2015 na greve, que foi o concurso. E aí, então, no meu último ano, a gente teve um boom, assim, de trocas lá no curso, assim. E foi muito bom, Você já inclusive. pegou o núcleo inaugurado, né? Já, já. Eu estava presidente do centro acadêmico quando inaugurou o curso. Uhum. Ou o bloco, lá, o núcleo. NAC, uhum. Inclusive, teve um evento de inauguração, o pessoal apresentou lá, a galera da primeira, segunda e terceira turma foi mais assim. Então, galera, turma do Raik, Zezinho, o pessoal da turma, da minha turma também, Vinícius e tal. E foi muito engraçado, porque foi num dia, eu lembro que foi uma terça-feira, porque era o dia que eu tinha PIBID. Então, dei aula de manhã, mais educação, ali até meio-dia, mais ou menos. Aí, tipo, almocei vapt-vupt, que o PIBID começava 2 horas. Fui pra faculdade, passei a tarde inteira, PIBID, ali naquele rolê do PIBID. Comi, nem lembro se foi na Rio, não sei. Sei que eu comi e... Ai, vai ter a inauguração do núcleo hoje. Falei, como assim inauguração do núcleo hoje? Não, semana que vem, não é hoje. Eu vou tentar ver se eu acho a foto. Tá eu, a Flávia, a doutora Flávia, o Dadico, o reitor Damião, Ah, Damião. da placa, aquela placa de desterramento do negócio, e eu estou de top, com a camiseta da Artes Cênicas toda picotada, e um shortinho assim, e tipo, rasteirinha, sabe? Legal. Momentos históricos, assim, ali do curso, né? Foto, deu passando batom rapidão, tipo, meu Deus do céu, eu vou sair na foto. Muito acadêmico o negócio. Mas foi muito legal, assim, a gente ter o núcleo, sabe? Uhum. Porque a gente fazia aula de corpo, de tudo lá na Facali, naquele chão delicioso, gelado pra caralho, duro, né? Arrasta a cadeira, desarrasta a cadeira. Ah, você quer da cadeira? Ah, não pode arrastar a cadeira com força, porque a letra tá dando prova. Ah, meu Deus do céu, sabe? No Gramado, vocês tiveram... O seu projetão foi no Gramado, né? O Sonho de uma Noite de Verão. Foi naquele bosque da No agronomia. Bosque, isso. Massa. Ô, Mari, assim, com relação ao curso, além dessas questões, né, de disciplinas e reúne, eixo comum e tal, tem os projetos extracurriculares, né, PIBID, PIVIC, você fez o PIBID, e como é que foi, assim, a experiência do PIBID para você? Você fez os 4 anos de PIBID ou não? Não, eu fiz, porque eu não podia entrar no primeiro ano, né? Ah, quando eu entrei podia, porque tinha muita bolsa e aí não podia perder. Não, no meu era a partir do segundo ano Aí você podia entrar liberaram. no PIBID. Uhum. Então, aí eu entrei no PIBID no segundo ano e entrei no... E aí eu fazia, teve foi terceiro ano, segundo, então eu fiz PIBID, segundo, terceiro e quarto ano. Tá. Aí eu fiz PIBID, E quem coordenava o PIBID era a Carla Ávila, né? Minha parente. no quarto ano foi a Flávia, que a Flávia Que eu já lembro tinha também. entrado, a Flávia Janiaski, É. mas os primeiros 2 anos foi a Carla Ávila com um parente. Uhum. Aí depois entrou a Flávia e a Ariane, se eu não me Sim. engano. Flávia e Roberta. Aí a Roberta saiu e a Ari entrou. Aí ele entrou, é. Aí eu fiz PIBID, 3 anos, fiz iniciação científica voluntária, porque eu não podia Uhum. receber bolsa, porque eu já estava recebendo do PIBID. E eu fazia iniciação científica,
iniciação científica não, projeto de extensão. Uhum. Fiz um projeto de extensão chamado Biblioterapia, que era de leitura e contação de história no HU, que não tem nada a ver com os palhaços lá da galera da medicina, que é o seu nome. Doutores da Alegria, né? É o oficial, né? E tem o que é o da UFGD? Tem o que é o da Eu não UFGD, lembro que é agora. do Doutores da Alegria, mas Uhum. eu não sei o nome. A Vanessa vai saber que a Vanessa fez parte. Eu não fiz esse, eu fiz um projeto de extensão mesmo, coordenado pela bibliotecária da biblioteca do HU, especificamente. E aí eu ia todo dia de manhã, aí eu fazia entrega de livros, empréstimo, com alguma contação de história, empréstimo de revistas, foi bem legal, assim. A gente produziu um artigo, eu fui para o CBEU, que é o Congresso de Extensão, que foi em Porto Alegre, fui para o CBEU, publiquei, foi bem massa, assim. E quando você foi para esse evento, a universidade que angariou, ou foi? A gente pagou o hotel, Uhum. mas a van foi com a van da universidade. Foram várias pessoas, tinha uma galera da biologia, pessoal das ciências sociais, todo mundo Uhum. que se inscreveu foi. Todo Certo. mundo que era dos projetos de extensão que se inscreveu foi. A gente pagou o hotel e os nossos custos, né? Comida, etc. Uhum. E fiz iniciação científica com o professor Paulo Custódio na Letras, em literatura comparada, já, em Ariano Suassuna. Também foi muito massa. Também publiquei várias coisas da UFGD e da UEMS ali. E o PIBID, né? O PIBID foi uma publicação atrás da outra. Assim. A gente foi para Santa Maria, viemos para Campo Grande. Foi bem legal. A gente aproveitou muito o Eu, PIBID. eu tô até aqui, ó, deixei separado para te mostrar que eu li, né, reli, na verdade, agora para o mestrado, mas você tá aqui, ó. Tem esse livro. Tá aqui, ó, lugar. Ai, sim. Eu tenho ele. É. E o PIBID é uma coisa muito louca, né? Para quem faz a licenciatura, assim. Porque assim, você tem uma experiência de contato direto com a escola muito antes do estágio. Uhum. Então, no segundo ano, eu já estava em contato com a rotina da escola, coordenação, aluno, horário, agora é intervalo, agora. Porque assim, ninguém põe isso na conta. Quando a gente vai formar um professor, seja ele artista docente ou de qualquer área, quando a gente vai formar um professor, ninguém coloca isso na conta, que a rotina da escola não é só os alunos. Uhum. Tem questão de horário, planejamento, coordenação, com quem você tem que lidar. Esse problema que eu tenho é da direção? É da coordenação? Qual que é a diferença entre coordenação pedagógica e supervisão? Tem diferença. Não, isso aqui é na secretaria. Como que eu converso com o secretário da escola? Como que eu converso com o supervisor? Tem Uhum. toda essa politicagem dentro da escola, né? Esse lidar com pessoas, que é só a prática que vai dar. Não tem livro para te Uhum. ensinar isso. E muda. Tem escola que é mais tranquila, tem escola que é mais quadradinha, tem escola que briga com a roupa que você foi. Cada escola é um universo ali. Cada escola é Uhum. um espaço, uma coisa composto por um corpo docente. Cada escola tem um jeito de organizar as coisas, se é estado, se é município, se é particular, tudo muda. Então, assim, aí eu entrei em contato com a sala de aula muito cedo, por conta do PIBID, e era muito legal, porque nós éramos em duplas, então como que funcionava o PIBID de artes cênicas? Eu não me lembro agora quantas escolas estavam cadastradas exatamente, teria Acho que que olhar eram o documento, 4. acho que eram 4, né? Teria que Sim. olhar certinho o documento, que escola e tal, você já Uhum. deve ter feito essa parte. Se não foi fácil. Ah, aí nós íamos em dupla para a escola, e era geralmente no contraturno. E aí tinha escola que fazia contraturno de manhã, tinha escola que fazia contraturno à tarde. E aí rolava, tipo, quem pode ir de manhã, quem pode ir à tarde. E aí rolava essa esquematização, assim, Uhum. entre os bolsistas.
A gente fazia planos de aula, orientados pela professora Carla e pelo parente. Fazíamos os planos de aula, mandávamos para a Carla revisava esses planos de aula, devolvia para gente mexer. E aí, na reunião semanal, era conversado mais sobre esses planos de aula, passado embasamento teórico, ó, lê isso aqui, usa essa fundamentação, ou o seu plano está muito vago, ou o seu plano está muito amarrado, tem que deixar ele um pouco mais soltinho, senão você não consegue, se acontecer alguma coisa errada na sala, você se perde. Né? Uhum. E esse plano de aula era encaminhado também para a supervisora do PIBID na escola, que era uma professora lá, regente de sala, pedagoga efetiva, que estava cadastrada no PIBID para ser nossa supervisora. Um BOzinho assim que tinha era porque nós não tínhamos supervisoras de artes cênicas. Sim. Nós só tínhamos supervisoras ou pedagogas ou professoras de artes visuais. Uhum. Então, rolava um processo de educação das supervisoras também, para elas entenderem como que o plano de aula e as necessidades de um plano de aula de artes cênicas são diferentes de uma aula de artes visuais. Muito E diferente. como se encaixa dentro da programação da escola, né? Eu esqueci o nome agora, do conteúdo mesmo. É conteúdo mesmo, Do conteúdo, né? do calendário, né? Da aula de arte, né? Não de artes visuais, mas de arte como um todo. Exato. Então, assim, tinham escolas que tinham um espaço específico para a gente dar aula de teatro, e tinha escolas que era uma sala de aula vaga, que a gente arrastava as cadeiras e usava ali, porque como era um contraturno, tinha a sala vaga. E tinha escola que não tinha. Então, Uhum. tinha escola que os colegas davam aula embaixo da árvore, na quadra, e no refeitório, no palquinho que fica no refeitório. E toda hora passa alguém. Que não sei o quê, né? Uhum. Então, tem todas esses acidentes de percurso, assim. Eu fiz PIBID em duas escolas. Não, calma, não vou falar besteira. Eu fiz PIBID em uma escola, que foi a Alice Araújo? Alício de Araújo, isso. Uhum. Que é ali na. Não sei se ele já é industrial, zona industrial, não sei o nome do bairro mais. Enfim. E lá a minha supervisora era a Neide. E era bem legal. Foi uma escola bem acolhedora. Já tinha PIBID de matemática e de pedagogia na escola. E aí entrou o PIBID de arte cênica. Então, assim, era uma escola que estava acostumada a ter PIBID ano, Uhum. né? Aí nós tínhamos as camisetinhas, mandamos fazer as camisetinhas do PIBID, pra gente ir uniformizado, né? Pra todo mundo saber que a gente era do PIBID. E nós, no meu caso, eu dava aula para os meus alunos no contraturno, na sala de tecnologia, era uma sala bem grande, então só tinha as cadeiras dos computadores que já ficavam recolhidas e a gente ficava por ali mesmo, não precisava ficar arrastando mesa, essas coiseiras todas. Uhum. E foi uma experiência muito bacana, porque também, além de, assim, a gente fazia o plano de aula, revisava o plano de aula, corrigia, arrumava ele para ele ficar bacana, aplicávamos na aula e fazíamos um relatório. Tínhamos um relatório pós-aula, aula a aula, que a gente tinha que fazer. Tipo, deu certo, não deu certo, tive que mudar para tal coisa, apliquei tal jogo, teve tal resultado que não era o que eu queria, ou era o que eu queria, deu bom, os alunos entenderam, não Uhum. entenderam. Enfim, tinha que fazer um relatório de como que foi sua aula a aula. E aí, toda essa documentação era encaminhada para a coordenação do PIBID e para a supervisora. Então, assim, todo mundo estava sabendo o que a gente estava fazendo. Então, assim, Uhum. isso era muito legal, porque às vezes nós recebíamos uma orientação dos professores, e aí quando a gente chegava na escola, vinha uma orientação da supervisora também. Principalmente com relação à clientela da escola. Então, olha, aqui a nossa clientela são alunos de baixa renda, são alunos periféricos. Então,
você tem que. A gente está acostumado a lidar com eles assim, 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 assim. Olha, esse aluno em especial que veio fazer teatro com você tem esse histórico aqui, então você fica atenta. Então, assim, tem toda. A gente tinha duas orientações. Então, era Uhum. muito bacana, porque a gente, pelo menos eu me sentia muito amparada, sabe? Muito amparada do que eu estava fazendo. E na sua época de Pibidiana, você só ficou no contraturno, você não chegou a, a frequentar a aula da professora regente na hora da aula mesmo. Eu fui umas 2 vezes só, Uhum. e era uma partezinha do PIBID que era observação de aula, que a gente tinha que fazer. Mas foi, tipo, sei lá, umas 2 aulas, 3 aulas no máximo. Entendi. Sim. Não, eu perguntei porque no meu último, não, no meu último ano não, no meu segundo ano de PIBID, eu lembro que eu estava de dupla com o Gustavo Stafusa, que foi da minha turma também, e a gente estava ali no Daniel Berg. E só que o nosso não era contraturno, a gente ia na hora da aula mesmo, 2 vezes por semana, né? Uhum. Aí em um dia a professora dava aula dela e no outro dia a gente que dava. Não, o nosso era todo no contraturno. Aí Uhum. o que aconteceu no segundo ano, no caso, quando eu estava no terceiro ano, que aí entrou novos pibidianos, é que a gente trocou as duplas. Eu não me lembro quem era a minha dupla, Acho que era o Cuca, não era? mas o Cuca já era meu calouro. Eu não me lembro quem era a minha dupla no ano que eu entrei no Pibit. Ah, tá. É Não quando eu lembro. entrei, eu fiquei com a Vanessa e o Matheus. Eu não me lembro. No meu Aí, primeiro ano. os meus calouros de Pibit eram a Calize, Uhum. a Laís, uma loirinha, Que era da minha turma. e o Cuca, Uhum. eu acho. É, uma parada mais ou menos assim. E aí a gente meio que dava uns help para eles também, assim, na prática, assim, porque como a gente já tinha um ano de PIBID e eles estavam chegando Uhum. tudo perdido, a gente dava aquela, não, aqui a chave, principalmente no rolê da escola, Uhum. especificamente. Ou agora é recreio, eles ficam no recreio até tal hora. Ou agora é lanche. Então eles vão pegar o lanche, porque a galera que fazia o contraturno comia o lanche da escola normal. Uhum. Hora do lanche. Eles iam lá, pegavam o lanche, nananana. Então, tinha essa coisa da escola. E nós tivemos o encerramento, né? O encerramento do PIBID, ano PIBID, que foi lá no núcleo já. E aí cada escola levou uma Sim. apresentação, uma peça, um experimento, algo do tipo. Uhum. E aí nós fizemos uma lista de materiais que a gente ia precisar, que o PIBID forneceu, né? Orçamentos, né? Uhum. Que tinha que fazer 3 Eu orçamentos. lembro. Na época, o coordenador geral era o Zorzato, o professor Zorzato, não lembro o primeiro nome dele. E a gente levava os orçamentos para ele, e aí, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, aí para poder, e aí foi muito legal, porque nós levamos os alunos de ônibus. Eu lembro. Uhum. Cara, mas esses alunos ficaram loucaço, loucos, eles surtaram bonitinho de entrar no ônibus e ir para a universidade. Foi uma experiência muito legal, muito legal. Teve uma outra também quando teve o FIT, 2013, eu 13. acho. Eu tava junto com você nessa, que a gente foi para outra Ah, cidade, né? hã? Que a gente foi para outra cidade. Não, não. Ah, sim, sim. Sim. A gente foi. Acho que a gente foi Fátima, Glória, Laguna? Ah, eu Laguna, não não lembro lembro. agora também. Foi uma cidade assim, É 40 bem, minutos. bem perto ali. Porque a gente já foi dar uma oficina, né? Foi. E eles iam para Dourados para ver Pluft e o Fantasminha. Só que a gente foi antes da viagem deles. A gente foi, sei lá, uns 3 dias antes. Para dar essa oficina e tal. Eu lembro disso, que foi no refeitório da escola, né? É. Foi, nossa, eu não lembrava Uhum. que eu tava lá. Eu tava lá. E teve nesse mesmo FIT, nós levamos os alunos para assistir uma peça, O Menino do Dedo Verde.
O Menino no, do Dedo Verde. no auditório da Blanche. Tá. Tem uma piada entre eu e a Vanessa por causa dessa peça até hoje. O cara falou uma frase lá na peça que eu estava sentada na arquibancada e a Vanessa estava sentada perto daquela porta de correr que tem na da Blanche. Eu olhei para a Vanessa, mas a gente começou a rir tanto, que a gente teve que sair. A gente teve que sair para rir, porque a gente não estava aguentando, ainda estava conseguindo se controlar, do tanto que a gente... A Carla ficou puta com a gente. Enfim, levamos os alunos para assistir, eles ficaram, nossa, extasiados. Então, assim, o PIBID, ele proporcionou experiências muito legais, tanto para os bolsistas, quanto para os alunos atendidos pelo PIBID, acredito que para os supervisores também, né, que deve ter sido muito legal ser supervisor do PIBID nessa época. Tinha mais um negócio que o PIBID fez, que eu lembrei... Pílulas da Cultura. Pílula de Cultura, isso! Fizemos. Que era uma ideia da Carla, e aí nós montamos o Planetinha, né? Não sei se você chegou a assistir o Planetinha. Eu assisti alguns ensaios que a gente mostrava, né? Ali entre nós bolsistas, de vez em quando, uns ensaios, assim. Mas eu não cheguei a ver o final, assim. Não... Infelizmente, eu não tenho vídeo. Precisava ver com o parente se ele tem. Ou a Carla. Eu não tenho vídeo, só tenho algumas fotos do Planetinha. Então, o Planetinha, o que ele era? Nós pegamos um livro do Ziraldo, chamado Planetinha Lilás. Planeta Lilás. Que conta uma história de um bichinho. Ele não especifica que bichinho que é. É um bichinho que cai num livro. E aí ele começa a passear pelas páginas do livro. Então ele vai vendo cores, formas, números, letras. Então é muito legal, é extremamente pedagógico o livro. Ele é muito bonito. Você abre o livro, a página é toda roxa. Né? E aí ele vai comparando roxo igual tal coisa. E tá. E aí nós montamos uma adaptação do livro chamado Planetinha. Que Planetinha é esse? Era o nome da nossa peça, para não dar direitos autorais, né? Como Planetinha é esse. E aí eu era o bichinho. E a minha roupa era toda roxa. Tá. Não sei por que foi escolhido dessa cor. Sei que a minha roupa era toda roxa, e aí tinha umas orelhas. A Carla fez uma touca com umas orelhas, umas antenas meio orelha, assim, um negócio muito doido. Eu misturei uns figurinos meio de balé, umas coisas muito loucas. E aí, conforme as coisas iam acontecendo na peça, iam aparecendo as cores. Então, eu lembro que teve uma época que o Matheus era o verde, ele ia todo vestido de verde. Eu sou verde das florestas, o verde isso, verde daquilo. A Vanessa fazia o azul da água, o Fernando o vermelho, não sei que teve uma época que a Vera participou também. Então, e era muito legal. E era legal que todo o figurino do Planetinha cabia em uma mala de viagem. Tudo, a gente fez de propósito. Tudo tinha que caber dentro de uma mala. E aí nós apresentávamos nas escolas essa peça, e os alunos amavam. Nossa, eles ficavam extasiados, assim, porque rolava toda uma produção, né? Teve um ano que uma vez que a gente foi apresentar no Alício, que o Bento fechou as janelas com tecido, então ficou uma caixa preta mesmo, sabe? Rolou iluminação e tal. Apresentamos nas escolas, apresentamos no Sesc, apresentamos no Teatro Municipal, inclusive a foto que eu tenho é do Teatro Municipal. Enfim, apresentamos em vários lugares. Foi uma experiência muito legal, porque daí a gente realmente vivenciou a questão do artista educador, né, que é o ponto da sua pesquisa. Então, nós estávamos, e foi muito legal no Alício, porque eu era professora do Alício. Eu dava aula de teatro lá, então E aí os alunos te viam. Foi muito legal, depois das aulas seguintes, sabe? Parece que é aí que eles ficaram animados mesmo para fazer, sabe? Porque daí tinha isso mesmo. Então, eu era professora, ali tem Paulo Freire, tá aquela questão pedagógica, de didática, disso, daquilo, e artista.
né? Atriz, aquecimento de voz, aquecimento de corpo, marcação de palco, toda essa questão Técnica, né? técnica de teatro também. Então era Uhum. muito bacana. E quando você chegou a montar com os seus alunos o PIBID, né? Você chegou a fazer uns sketches, né? Para apresentar lá no núcleo e tal. Como é que foi, assim, toda essa experiência, tanto para você quanto para eles, assim? Foi muito interessante. Assim. Eu tenho uma característica enquanto professora de teatro, por conta do meu background de dança, né? Uhum. De fazer e propor e estimular ações teatrais mais performáticas do que aquele teatro Stanislavski, Sim. né? Com fala, com personagem e tal. Eu tentava trazer mais essa questão, tanto que esse foi o meu TCC da pós, né? Uma proposta de uma metodologia de ensino performática, mais para performance, mais para o teatro pós-dramático, do que para um teatro dramático, um teatro mais regular, né? Digamos Uhum. assim. Tradicional, né? Mais tradicional, é. E eram cenas extremamente curtas, os meus. Era coisa de, assim, no máximo 1 minuto por cena. Era bem curtinha mesmo. Eram várias cenas, várias bem curtinhas, assim. Uhum. Porque os alunos que eu estava eram alunos pequenos. Então, os meus alunos, se eu não me engano, o mais velho estava no 6º ano. Então, eu tinha alunos de 3º Ah, ano, alunos como era contraturno, né? Então tinha misturava. diferença de faixa, né? Entendi. No Alício, o interesse maior dos alunos que estavam comigo eram os alunos menores, alunos de pré ao quinto. Uhum. Então, eu tinha alunos que ainda estavam num processo de desenvolver a oralidade, então, num outro processo de desenvolvimento de ser humano mesmo, de aprendizagem e como ser humano, corporal e tal. Então, as minhas peças, minhas esquetes, elas foram bem curtas, e se eu não me engano, só uma tinha fala, as outras eram todas meio mímica, assim, porque eles não se... Ai, gente, fala, não, é pronto, não vou conseguir falar. Eles estavam muito... então eu falei, então não fala, mas você tem que mostrar, então. Mostra que você tá com raiva, mostra que... Aí eles faziam muito corpo, Uhum. né? Muito mais corpo do que abstração, do que fala. Né? Sim. E assim, foi muito legal, porque eu descobri que eu, enquanto artista, fico muito menos nervosa do que quando eu sou professora. Quando eu sou professora e os meus alunos estão apresentando, eu fico para ter um ataque cardíaco. Fico para morrer de nervoso, sabe? Eu fico mais nervosa que eles. Eu tenho que me Uhum. controlar para acalmar eles, enquanto eu por dentro tô de... Sim. Então, assim, e aí eu descobri isso. E eu descobri no PIBID que era realmente o que eu queria. Dar essa, Eu também, Mari. Foi no PIBID. essa É. sensação pós-espetáculo deles. E eles, aquela carinha deles, ai, deu certo, a gente conseguiu, cara, eu me emocionava toda vez. Uhum. Toda vez que ele saiu no palco, eu ficava com a de lágrima. Entende? Porque a gente cria um vínculo com o aluno quando a gente dá aula de arte, principalmente de teatro, de dança, né? A gente cria um vínculo muito forte. Porque você lida com o sentimento da pessoa, você lida com o passado, você lida com as memórias, com as sensações, e isso é uma coisa muito íntima. Uhum. Então, o artista educador, ele tem que, eu vejo, né, na minha visão, tem que ser uma pessoa, ao mesmo tempo, sensível e responsável. Porque sensibilidade irresponsável caga, né? Uhum. Uma sensibilidade responsável, porque você está lidando com coisas muito caras, muito delicadas, e no meu caso, que trabalho mais com pré ao quinto, com coisas que talvez nem o aluno sabe que é importante. Nem ele percebe como que aquilo é potente, como que aquilo é forte.
ele só te conta, Uhum. sabe? Ele conta que ontem choveu. Ele pega e te conta um fato assim, que você fica 3 dias, meu Deus do céu. Então, assim, foram experiências muito, muito transformadoras, muito potentes para mim, enquanto artista, enquanto educadora, enquanto pessoa, porque eu nunca, enquanto estudante, eu só estudei em escola particular. Eu tive esse privilégio de só ter estudado em escola particular. Então, o meu contato com a escola pública foi enquanto professora. E aí foi um choque cultural, social, muito grande para mim, enquanto ser humano. Uhum. Ver aqueles alunos numa situações que eu, enquanto aluna, nunca estive. De não ter aula porque choveu, sabe? Ou que o único alimento que tem na dia é a merenda da escola. Uhum. O único cuidado que ele tem de alguém cuidando dele é na escola. O único carinho que ele recebe na escola, a única atenção que ele recebe na escola. Tanto que até hoje, como educadora, eu fico louca quando algum professor diz assim, esse moleque só quer atenção. Mas é isso aí mesmo, é a atenção que ele precisa, sabe? Se ele tá chamando atenção, é porque é a atenção que ele precisa. Uhum. Né? Então, foi assim, essa experiência de produzir com os alunos, dirigir alunos, coordenar, e até essa experiência de coordenar burocraticamente. Manda bilhete, não manda bilhete, fulano não trouxe bilhete assinado, não vai poder entrar no ônibus, liga pro pai, meu filho, vem aqui assinar o bilhete para o moleque poder ir no ônibus. Figurino, cenário, como é que não é, ele leva para cá, fulano esqueceu, tem que levar coisa a mais. Que aí você pede para os alunos levar tal coisa, você já sabe que você tem que levar um pouquinho a mais sobrando, que vai ter um que vai esquecer. Uhum. Todo esse know-how Só. de escola, de aluno, de vai para cá, vai para lá, que é só a prática. Sim. Cria-se quase uma malícia da profissão, né? Uma mania, assim. Ô Mari, e ainda durante a tua formação, na licenciatura, você teve os estágios, né? Você lembra quantos estágios você fez? Um. Só um? Eu fiz um por quê? Por causa da greve. Ah, é verdade. Não, tá certo. E a Tá gente certo. pegou a greve de 2012. Que foi enorme, né? Foi enorme, foi quase 6 meses de greve. Uhum. Ou foi 6 meses de greve, sei lá, foi uma grevezinha, foi uma puta de uma greve. Então, não ia dar tempo da gente fazer estágio, por exemplo, porque geralmente é um estágio no ensino médio, um estágio no ensino básico, pré-alquim, ou Agora são 3 estágios. né? Geralmente é dois, em dois momentos diferentes educacionais, né? Eles pedem. Isso. Mas da nossa turma não teve como. Entendi. Tiveram que Aqui foi muito rápido o teu estágio, né? Mas eu ia te perguntar se você acha que tem a diferença, assim, entre ter sido. Aí eu vou separar só para a gente conseguir visualizar, assim, mas ter sido professora pibidiana, né, dentro do PIBID, e professora dentro do estágio, assim, ou se foi a Então, mesma esse foi sensação, o assim. meu artigo inclusive é o que está no livro, foi o meu Ah, artigo. Por quê? Eu estava no PIBID fazendo estágio. uhum, Então, o que eu fiz? Até por uma questão de pesquisa, foi uma coisa que eu conversei com a professora Flávia, e uma questão de facilitar a minha vida. Que a gente também tem que pensar nisso. sim. Facilitar, se economiza, né? Eu fazia um plano de aula. Então, durante o PIBID, eu estava lá fazendo meu plano de aula, aplicando e tendo aqueles relatórios enquanto oficina, enquanto contraturno, no Alício. Uhum, Quando eu cheguei no estágio, eu conversei com a professora Flávia, falei, olha, eu tenho esses planos de aula, eu tenho essa experiência, né, esses relatórios de resultado enquanto oficina, e eu queria testar se funciona na sala de aula. Aí ela toca o barco, só vai. E aí eu peguei 2 quintos anos, por conta daquela questão do tempo,
né, que eu falei. Peguei 2 quintos anos, e aí eu peguei os planos de aula que eu apliquei no PIBID e apliquei na sala de aula regular. Eu fiz o meu estágio no Maria da Glória. Sim. E foi muito diferente. Muito diferente, porque dar aula de teatro na sala de aula regular, ela passa por você tem uma etapa que você não passa quando você dá aula em contraturno, que é o convencimento do aluno. Convencer ele a participar da aula. Convencer que a aula vai ser legal. O aluno que chega para fazer um workshop, fazer um contraturno com você, ele já está convencido, por isso que ele foi. Ele já sabe, ele tem interesse naquilo de alguma forma. Agora, o aluno que está lá na sala de aula, acabou de ter uma prova de matemática e você vai dar aula de teatro, ele quer ir embora. Ele quer ir para recreio, ele quer comer, ele quer fazer fofoca, ele quer fazer qualquer outra coisa. Menos ficar na sala de aula com você. Quanto mais arrastar a cadeira, deitar no chão, fazer todo aquele furdunço. Então, tem esse convencer o aluno e estar aberto para o aluno que não se convence. Para o aluno que não quer, ele não gosta, ele não quer se expor. Ele não gosta, ele não acha aquilo legal. E aí, o que eu faço numa turma de 30, quando eu tenho 6 que não querem fazer? De jeito nenhum. Como que eu insiro? Porque eles não podem ficar simplesmente fazendo nada enquanto você está lá dando aula para os outros. Eles têm que estar inseridos na aula de alguma forma. Onde? Como? Se eles não querem. Vamos lá, caminhando pelo espaço. O que eu faço? Aí, o que eu fiz e o que eu faço na minha prática de docente, de dança e de teatro? Eu insiro eles num processo de produção. Tá, você não quer tatuar, você não quer pôr o corpo no jogo, você não quer botar a cara no sol, ok, você vai fazer o seguinte, você vai ficar sentado. E você vai anotar para mim tudo que tá acontecendo na aula. Você vai fazer um relatório para mim. Você vai olhar e vai anotar o que acontece e o que você achou disso. Que legal. E super funciona. Porque daí tem o jeito de falar, né? Não é um jeito de, olha, já que você não vai fazer, você vai ficar sentado. Não é assim. É olha, então, eu acho que seria legal a gente ter, tipo, um diário de bordo das nossas aulas, para a gente poder ver o que a gente fez, para na hora que a gente for fazer um espetáculo, a gente poder retomar. Você não acha isso interessante? A gente ter um registro do que a gente está fazendo? É legal, Então, já que você não se interessa, não tá legal, você não quer fazer a parte corporal, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer o registro, então? Você faz? Você dá conta? Faço, e tal. Aí eu vou anotar quando o fulano não quiser participar. Isso, você anota. O fulaninho que não quer participar, você põe lá. E tal. É para anotar as broncas também? As broncas também. Professora deu bronca no fulano por causa de... A pessoa se sente importante, né? Se sente importante. Nossa, eles ficavam ali com cadernos. Aí, você anotou tal coisa, que não sei o que não sei o que. Sabe? Então, ele se sente importante, ele se sente inserido, ele se sente respeitado, porque você não obrigou ele a fazer uma coisa que ele não quer, né? Sim. Então, assim, principalmente de 5º ano para cima, que eles estão naquela fase de, ai, ninguém me manda, você não é minha mãe, né? Então, assim, eles se sentem... E aí, realmente, na hora de fazer agora, a gente, depois lá passou, você vai dar aula há 1 ano de estágio. Sei lá, no meu caso foi só 6 meses, né? Por conta do tempo. Mas você vai dar lá 1 ano de estágio. Aí você passa lá 1 bimestre, 2 bimestres, 1 bimestre e meio, põe lá. Aí, não, agora a gente vai começar a produzir um tarará qualquer para o evento X, da escola, ou do estágio, ou seja o que Deus quiser. Você vai lá e pega o que os alunos escreveram. E aí, o que vocês acham daqui que dá pra gente tirar? Ah, eu acho que esse aqui foi legal, esse jogo foi legal, esse jogo foi interessante, esse aqui foi massa. E aí você vai... E aí esses alunos que participaram da produção, às vezes eles se convencem e vêm para a ação. Pra cima. Às vezes não. Às vezes eles gostam de ficar na produção. E aí, na hora de você fazer um espetáculo de finalização, você continua com eles na produção. Olha, eu preciso de alguém para dar play na música. Eu preciso de alguém
Você tem lá 5 alunos que já estavam na produção lá, porque eles não queriam fazer a aula, e eles querem continuar na produção, eles não querem ir para a cena. Tá, gente, a gente precisa de cenário, a gente vai precisar de um cartaz. Vocês fazem um cartaz? Assim, 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 com essa informação, papapá, papapá. Beleza. Enquanto a galera saia, eles fazem o cenário. Uhum. Ou, eu preciso... Vocês acham que aqui ficava legal pôr uma música? Fica. Que música? Pesquisa para mim. E traz para mim na próxima aula, mas 5 músicas que vocês acham que cabe. E eles vêm com o pendrivezinho, Legal. sabe? Então, assim, até aqui em Campo Grande, eu participei das oficinas de teatro aqui do município, e eu tinha 2 alunos que ficaram lá naquela cabine do som do Glaucio Rocha. Ah, que massa. Cara, o moleque nunca... Aí, esses dias eu encontrei ele na rua. Que isso aqui? Eles ficaram lá na cabine do Glaucio Rocha, da play, da pause. Eles estavam tão nervosos que eles fizeram um roteiro. Dar play em tal coisa. Fulano falou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles deram um roteiro de que eles tinham que fazer com o som, porque eles eram sonoplastas da peça. Uhum. Sabe? Isso, assim, eu tô falando de aluno de 6º ano. Não tô falando de ensino médio. Sabe? Tô falando de aluno de Massa. 7º ano, 5º ano. Esses meninos que ficaram no som, um era do 5º, era do 6º. Sabe? Crianças novas, crianças de 10, 11 anos fazendo isso. Então, assim, é uma sensibilidade do artista educador, Uhum. né? E às vezes porque assim, é aquela coisa que o objetivo do teatro na sala de aula, ele não é formar um ator, Não, não. né? O objetivo é proporcionar, além de proporcionar todas as experiências, além do acréscimo na educação, de uma forma geral, na formação daquele ser humano enquanto ser humano, Uhum. e enquanto estudante, uma formação de público, uma formação de pessoa que sabe do que é feito o teatro, o que é Sim. teatro, como é que é. E às vezes não sei, vai que esse menino resolve fazer artes cênicas na UEMS e vira um sonoplasta de verdade. Uhum. E aí entra muito a questão da pessoa que está ali nesse lugar da docência mesmo, né? A formação prévia dela e tal. Eu entendo, assim, avaliando a minha passagem pela licenciatura lá na UFGD, eu acho muito louco isso, inclusive, porque eu tinha uma ideia de perfeição, assim, porque eu achei muito boa mesmo a formação. Só que eu tive a sorte de chegar, já ter um prédio levantado, ter 13 professores disponíveis, ter sala de aula, ter PIBID, ter disciplinas específicas, aquela coisa toda, né? Então, a minha formação, para mim, ela beirava a perfeição. Aí tá, me formei em 2017, fiquei 4 anos fora, né? Só trabalhando não, né? Já é muita coisa, mas fora desse lugar da universidade, e aí 4 anos depois volto e faço mestrado pesquisando a minha formação lá na UFGD. Então eu peguei o documento, peguei as minhas fotos, peguei as coisas que eu produzi em iniciação científica, em PIBID, botei uma lupa nessa licenciatura, ampliei a parada e vi, opa, lendo o documento, né, o projeto pedagógico do curso de licenciatura, de fato, beira a perfeição, Mari. Mas eu pensei assim, a gente fez 40% do que está aqui. Coisa que na época eu não tinha essa visão. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão da formação e tal. Daí surgiu essa ideia de projeto de conversar com pessoas que são formadas na mesma licenciatura que eu, em épocas diferentes, em turmas diferentes, né? E aí tem isso, assim, essa questão da sensibilidade que você fala, né? Ju, que eu acho que tem um BO aqui em casa. Peraí, rapidão. Tá, vai lá. É porque aqui em Campo Grande venta para um caralho. E aí, a porta do meu apartamento, toda vez que alguém abre, um vizinho abre a porta dele, faz um vácuo. E aí eu não tinha trancado a porta. E aí ela abriu com esse vácuo. Então, Estava...
Aí eu fui lá trancar. Entendi. Mas, enfim, tá tudo certo agora. Beleza. Mas Não, realmente, eu não sei, assim, é aquela coisa, eu não sei se é realmente a intenção não passar tudo que tem no PPP para os alunos, ou se é algum tipo de falha uhum, na, na aplicação, né? Uma falha dos professores, não sei também, porque eu também nunca dei aula no curso, né? Então não sei como é uhum, que é o por dentro, né? O por dentro sim, da docência da artes cênicas no FGD. Como é que é essa coisa, assim. Mas realmente, eu também sinto que faltou muita coisa em termos de bibliografia mesmo, de, uhum. de pesquisa. É, Faltou de eu fiquei embasamento. pensando muito sobre isso, assim, né? E eu sei que é uma coisa que até hoje não acontece, assim, mas é muito importante que no primeiro ano do curso os alunos tenham acesso, e aí dentro de uma disciplina, acompanhada por um professor e tal, mas tenham acesso a esse documento. Estudar o plano do curso. Ver o que é que vai acontecer ao longo dos 4 anos, né? Por mais que não aconteça 100% do que está ali, pelo menos 40% vai rolar, né? E aí eu fiquei pensando assim, o Mari, especificamente na licenciatura, né? Que essa fala do quem sabe faz, quem não sabe ensina, que disseram pra gente lá em 2013 e tal, só que ainda conseguiram piorar essa frase porque falaram que se você é bom ou se você é ruim. Então, atribuíram essas qualidades, né, para a licenciatura, e a licenciatura pegou, infelizmente, a qualidade negativa. Me incomoda muito até hoje. Eu sei que eu pesquisei isso lá em 2014, na minha iniciação, 2015, aliás, na minha iniciação científica, há 8 anos atrás, sei lá, um pouco mais, talvez, 7, 8 anos, não sei. E é uma frase que ainda está sendo dita. Tipo, saca? E assim, e para você ver o absurdo que é essa frase, você sabe falar chinês? Não, Então, você consegue ensinar chinês? não. Não, porque você não fala chinês. Como é que você vai Uhum, ensinar uma coisa que você não sabe? sim. Então, assim, sabe? Como assim? Ah, você não, você Mas é ruim, então ele vai ser professor. Não, gente, o professor tem que ser. Olha lá o que eu vou falar agora, mas tô nem aí, vou falar. O professor, ele tem que saber mais sobre teatro do que o cara que é ator. Porque o uhum. cara que é ator, ele tem que saber atuar. Ponto. Tem que ter técnica de atuação, né? Ele tem que saber atuar, ele tem que saber. Falando de um jeito bem cru, né? Óbvio. Ele tem que saber comunicar cenicamente aquilo que ele deseja comunicar. Acabou. Ah, mas o cara precisa estudar para isso. Claro que o cara precisa estudar para isso, né? O cara tem que estudar para isso, óbvio. Só que daí, o cara, quando ele vai dar aula, ele nem, não só tem que saber comunicar como artista, como ele tem que saber ensinar para outra pessoa como é que ela faz para comunicar. Uhum. E isso é um exercício muito difícil. Porque a gente tem aí grandes atores, grandes bailarinos, pessoas que, assim, em cena são monstros, são pessoas, caramba, que você chora, você fica extremamente tocado pelo que a pessoa está falando, pelo que a pessoa está mostrando, que ela está dançando, que o corpo dela está comunicando, mas ela não sabe passar. Ela não consegue tirar do corpo dela e ensinar outra pessoa a colocar no corpo da outra pessoa. Porque isso é uma coisa muito difícil. Então, você precisa estudar muito mais Sim, que sim. só saber comunicar, né? Você tem que estudar como ensinar outra pessoa. Então, é punk, E né? tem E uma uma coisa questão que eu... do contato direto, né? O ator ou a atriz no palco, claro, tem a troca com o público, só que é uma troca distante. É um contato que tem uma distância ali entre o que é palco e o que é plateia. A sala de aula, não. A sala de aula é o lugar mais democrático que há, né? Sim,
E assim, aconteceu uma coisa muito, muito bonita comigo esses dias, que eu fiquei de atestado desde 30 de maio até semana passada. Uhum. Então eu não dei aula desde maio, que eu não dou aula na escola. E aí eu voltei terça-feira. E aí eu cheguei na escola, fui passar os professores, você voltou, você tá melhor, como é que você tá? Não, tô bem, agora tô bem, tal coisa. A hora que eu entrei na sala, que os alunos me viram na porta, foi um furdunço tão grande que eles quase me derrubaram. Teve uma menina que ela levantou, ela soltou um grito, tipo, sabe assim? E aí eles vieram tudo correndo e, tipo, abraçaram. Ai, você voltou, você voltou. Então, assim, você não gostava mais da gente, por isso que você foi embora. Então, assim, o professor, isso eu falo de qualquer disciplina, não só professor de arte. O professor, principalmente da escola pública, ele não é só um ensinador de coisas, sabe? Ele não é nem só um educador. Você vira parte da família da criança, sabe? E a criança vira parte da sua família. A gente passou por essa pandemia agora, e eu dando aula na pandemia, essa aula horrível, online, tosca, nossa, péssima, mas tá, foi. E aí eu recebia desenhos e vídeos e fotos dele, e assim, pelo menos uma vez por semana eu chorava, Uhum. saudade. E quando a gente reencontra, você não reconhece mais. E você fala, meu Deus, eu perdi 2 anos da vida dessa pessoa, né? E eles sentem isso também. Nossa, prof, faz tanto tempo que eu não te vejo, como é que você tá? Nossa, pro que saudade que eu tava. Nossa, prof, seu cabelo mudou. Sabe, eles também sentem esse, putz, eu perdi 2 anos da minha professora, do meu professor. Então, é uma proximidade muito grande entre professor e aluno, que um artista talvez não alcance esse nível de intimidade com o público que a gente alcança com o aluno, principalmente na educação básica, principalmente pré ao quinto. Pré ao quinto você pega no colo, você lava a mãozinha, você leva no banheiro, se for pré-escola, se for educação infantil, você leva no banheiro, você limpa a criança, né? Você acolhe, a criança chora, você limpa o nariz. Você tem uma intimidade física com a criança, né? Você passa remédio no machucado. E com os mais velhos, você tem uma intimidade emocional, de confiança. Né, do aluno vir te contar, professora, eu tô na bad, porque aconteceu tal coisa, nananã, meu pai morreu, ou briguei com meu irmão, sabe? Ou já tive um aluno, quando eu dava aula, peguei um nono ano, estava dando aula de performance, trabalhando performance com eles, inclusive passei uma performance da Marina Abramovic para eles, e eu, na minha correria de professora, não assisti o vídeo inteiro. Eu dei só umas olhadinhas para ver do que o vídeo se tratava e toquei o barco. Era aquela performance dela, que eu esqueci o nome agora, que tinha os objetos, e a galera podia usar os objetos nela. Sim. O artista está presente, eu acho que. Não, o artista presente é ela sentada na cadeira. Bom, enfim. Era essa. E nessa, ela fica nua, né? E aí no vídeo rolou um nu frontal, assim, sabe? Da Marina Abramovic. Na sala de aula do nono ano, no projetor, assim, pau, né? E eu, agora que a exoneração vem, agora a exoneração vai vir. Mas não veio, graças a Deus. Porque eles nem. Tchum, eles ficaram mais chocados com a performance do que com o fato dela estar pelada. Graças a Deus. E aí eu tive um aluno que chegou drogado na sala de aula. Ele Nono chegou, ano? nono ano. Ele chegou chapado na sala de aula. Olhinho desse tamanho, vermelho.
Eu conversei com ele e tal. Ele falou que ele fumou lá antes de ir pra escola, era de tarde, 1 hora da tarde, esse moleque me parece chapado na escola. Não, professora, que tá foda, que não sei o que não sei o que e tal. Então, assim, o que a instituição escola espera que eu faça nesse momento, geralmente? Pô, você não pode fazer isso, você tá acabando com a sua vida, que não sei o que não sei o que, você quer ser bandido, né? Esse discurso, Uhum. Ou mande para coordenação, né? não Sei tô lá. coordenando, na minha sala você não vai ficar desse jeito, Uhum. né? Aí puxei uma cadeira, sentei do lado do menino. Falei, tá difícil? Tá. Ah, professora, tá foda, que não sei o que não sei o que. Eu falei, tá foda mesmo, cara. Tá punk. Tá difícil mesmo, eu também acho. Né? Eu concordo com você. Que tá punk mesmo. Só que assim, você quer fumar um, porque te faz bem, que você acha que tá precisando e tal. Só não vem pra escola chapado, não. Porque senão dá ruim pra mim, pra você, pra coordenação, pros seus colegas, né? Pra sua família. Então, assim, faz o seguinte, quando você sair da escola, você anda umas 3, 4 quadras, aí você fuma um. Fuma na saída, não fuma na vinda, não. Senão vai dar um ruim, cara, vai dar um muito grande. Sabe, não, por desculpa aí, não queria te atrapalhar. Então, assim, o menino, ele tá numa situação de vulnerabilidade tão grande, no nível de vir drogado pra escola 1 hora da tarde. Como que eu, educadora, artista educadora, vou dar de dedo no nariz dele? E aí esse menino, ele virou meu best forever, sabe? A gente fez uma rodada de performances que ele não quis participar enquanto performer e ele foi o contra-regra. Ele foi meu contra-regra. Vai buscar tua coisa, agora busca tua coisa, agora pega não sei o quê, agora ajuda não sei quem, agora não sei o quê. O moleque, sabe, trazia água pra mim nos ensaios. Professora, eu trouxe uma água aqui pra você, tal, não sei o quê, tá. Sabe? E aí depois no final eles organizaram, foi no finalzinho do ano, eles organizaram uma festa de aniversário para mim na sala. E eu cheguei e tava a sala toda decorada, bolo. Foi um rolê assim, sabe? Então assim, a prática docente em arte dentro da escola, dentro da sala de aula da educação básica, educação pública, ela passa também por lidar com o ser humano, não só no fazer artístico, mas com o ser humano no fazer escolar, Na, na natureza dele, né? na natureza dele, no ser dele. E você agora é concursada, né? Nossa, Agora, bebê. parabéns. Concursada, legal, Mari. E tá acabando já, mas assim, só para eu saber um pouco, como é que é você na sala de aula? Nesse sentido de seguir conteúdo programático, tentar encaixar as 4 linguagens da arte, né, que tem que encaixar. Como é que é a tua aula, assim? Então, aqui em Campo Grande, nós temos o privilégio de ter um referencial para cada linguagem. Ai, que maravilha. Nós temos um referencial para E cada Campo linguagem. Grande é uma super referência, assim, né, de salário mesmo, a prefeitura, né? A gente tem um salário bem bom, assim, bem Uhum. perto do piso, a gente tá. Eu acho que. Estava fazendo negociação do piso ano passado, não sei como é que tá agora, preciso ver com a galera do sindicato. Mas, assim, para o piso nacional, a gente está bem perto, sabe? Então, então, nós temos aí um referencial das 4 linguagens, e, inclusive, nós temos um egresso, né, que é o Matheus Fernandes, Sim. que está na CEMED, que é, inclusive, um dos responsáveis da gente ter esse empenho da CEMED em desenvolver esse referencial. Então, nós temos um referencial específico de dança, um de teatro, um de artes visuais e um de música. Uhum. Desde a educação infantil. Educação infantil ou 9º ano. Então, fica um pouco mais tranquilo essa questão de conteúdos, porque você tem
um referencial de artes cênicas para se embasar. Não pode uma coordenação falar, eu quero que você faça blá 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 da cor primária. Fala, não, sou obrigada, porque está aqui meu referencial de teatro, que não tem nada de cor primária aqui, né? Porém, e essa é uma discussão que eu fiz no meu TCC da pós, eu não posso também fechar a minha cabecinha no referencial de teatro e deixar meu aluno sem saber o que é cor primária. Sim, sim. E foi o que os professores de educação artística, de artes visuais, fazem e fizeram a vida inteira. A gente passou pela educação sem saber nada de teatro, de música, de dança, de nada. Sabendo só sobre artes visuais. Todo mundo sabe cor quente e cor fria. Né? Mas ninguém sabe o que é uma ciranda. Né? Ninguém estudou ciranda. Então, o que eu faço na prática? Nós temos 4 bimestres. Eu trabalho as 4 linguagens enquanto estiverem em diálogo com a dança e o teatro. A bem da verdade, eu trabalho mais na perspectiva da dança do que da do teatro. Porque, para mim, eu me identifico mais, é um negócio um pouco mais tranquilo para mim e tal. Então, em que ponto as artes visuais encontram com a dança no referencial do 3º ano? Pequenininho. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos supor que o referencial agora desse bimestre de dança no 3º ano está tratando de danças brasileiras, folclore, né? Danças brasileiras. Tá, beleza, então eu vou pegar ciranda, vou pegar quadrilha, vou pegar aqui, né? Vou pegar as danças folclóricas do Mato Grosso do Sul. E onde é que entra as artes visuais? Olha, na quadrilha, que é uma dança popular brasileira, a gente tem o vestido de chita. O vestido de chita, ele é um vestido... Aí eu trabalho a parte da visualidade, da cor, da forma, da perspectiva. Isso aqui é uma cor quente, isso aqui é uma cor fria, isso aqui é uma cor primária. Como é que eu chego no verde? Eu tenho que misturar o azul com o amarelo. Aí eu levo tinta. Aí eles fazem. Então, eles têm a vivência do fazer tinta das artes visuais, porém, com o objetivo de criar uma representação de um vestido de chita usado na dança tal. Sabe? Nossa. Eu tento fazer essa... qual é o principal instrumento da quadrilha, gente? Aí você leva a caixinha de som, bota uns baião para tocar. O que vocês estão ouvindo? É sanfona. Sanfona é um instrumento de quê? Um instrumento de tarará. Então, assim, isso aqui é uma sanfona, ela é tocada assim, passa vídeo da galera tocando sanfona. Então, tratei de música dentro de uma perspectiva de um ponto principal, que é a dança. Então, assim, eu também não tenho a pretensão de falar, eu ensino música. Não ensino, porque eu não sei. E eu deixo isso muito claro para eles. Gente, isso aqui não é uma aula de música. Nós estamos conhecendo um instrumento usado num tipo de música usado nessa dança. A gente está estudando a quadrilha. A quadrilha ela é composta por dança, por música, por figurino, né? Por encenação, porque a gente tem a encenação do casamento na roça. Então, é uma pegada de todos. Por isso que na minha coisa da pós, eu estava tratando disso como um ensino performático pós-dramático. Porque a performance e o teatro pós-dramático, ele tem essa característica de ter muito latente as outras artes, né? Principalmente a performance. Ter muito latente as outras artes. Então, é um ensino que vai um pouco nessa base. Nós fazemos experimentos de teatro, de encenação, mais indo para mímica ali com eles, mas sempre pensando também nas outras, porque o teatro ele não deixa de ser. A gente até mesmo na própria graduação em artes cênicas, nós passamos por isso, espaço e visualidade, música e cena. Nós estudamos isso. Como é que eu construo um cenário? Como é que eu teatro de bonecos? Você tem que saber fazer o boneco. Isso é uma habilidade de artes plásticas. Colar o negócio, fazer o olhinho, costurar. É uma habilidade das artes plásticas. Então, assim,
Na prática docente, eu, assim, na hora que eu vou fazer o plano de aula, eu coloco lá o conteúdo da dança, na tabelinha do conteúdo. Coloco lá o conteúdo da dança. E aí, nos objetivos, como a gente tem que colocar os objetivos da BNCC agora também, né? Você tem que usar os objetivos da BNCC. Eu pego uns objetivos bem gerais da BNCC. Tipo, contemplar e refletir sobre manifestações populares. Ah, experimentar matrizes estéticas da cultura popular. Qualquer coisa que eu quiser. Eu pego um negócio bem ampla. E aí, na descrição da metodologia que eu vou acertar o pau mesmo. Aí eu levo. Eu gosto de usar muito mídias. Então, eu levo projetor, eu levo TV, eu levo caixinha de som, e aí eu vou passando música para eles, instrumentos. Aí, as partes das artes visuais, eu sempre fico nessa perspectiva da experimentação de possibilidades. E não de, eu vou ensinar vocês a desenhar uma perspectiva. Porque, de novo, a gente não ensina o que a gente não sabe. Eu não sei desenhar perspectiva. Não sei desenhar perspectiva. O que eu posso fazer sobre a perspectiva? Te explicar como ela funciona. Agora, te ensinar a desenhar, fazer aqueles riscos, não sei, gente. E eu deixo isso claro para os alunos. Gente, eu não sei fazer isso, tá? Aqui só. Então, aí eu faço uma prática bem mix, assim, de linguagens, mas sem a pretensão polivalente. Sim. Né, com um objetivo voltado para uma área específica, para uma linguagem específica, que geralmente é a dança, passando pelas outras, enquanto complemento. Então, assim, o produto final, vamos supor que será uma ciranda. Mas nós trabalhamos o figurino, nós trabalhamos a música, do que ela é composta, como que é esse corpo, se tem cena, se não tem cena. Mais ou menos Legal. por aí. E a gestão escolar te apoia, assim, se você quiser montar um... Super. Legal. São super abertos, assim. A escola que eu estou, especificamente, a diretora é professora de arte. Então, adora. Massa. Então, eu fiz uma dinâmica com a galera do grupo 5, que foi aproveitei o ensejo da dissertação e fiquei com o Manuel de Barros com eles. Estou trabalhando o Manuel de Barros com eles. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, que eles construíram borboletinhas. Então a gente fez aquela coisa bem pedagógica do rolinho de papel higiênico. Pintar o rolinho, nananã, pintar a borboleta, papapá. E aí eu recortei, colei e virou uma borboleta. Tem uma aqui, tá tudo lá na escola. E aí ficou aquele corpinho de rolinho com as asinhas da borboleta. E aí a gente fez uma dinâmica de dança com uma música do Márcio de Camilo, que é daquele álbum Crianceiros, que é lindo, né? Lindo. E aí eles com as borboletinhas na mão, e aí faz a borboleta. Então, assim, aí tinha a borboleta bate as asas. É igual um passarinho? Não, a borboleta bate asa diferente. Como é que é? Então, passou pela dança, por essa consciência corporal, consciência espacial, que é um dos objetivos da dança na educação infantil, né? Não só a consciência corporal, mas eu enquanto parte deste coletivo. Então, como é que falo, trocando em miúdos? Fazer fila, fazer roda, fazer V, fazer triângulo, ficar um do lado do outro, fazer fila indiana, andar sem bater em ninguém, né? Até noção espacial, né? Noção espacial, agora é dupla, agora não é. Agora, né, essa noção espacial deles, que parece que é uma coisa que muito tranquila, mas não é. Perdidos, tadinhos. E a coordenação adorou, acho super legal, eles acham super legal. Então, assim, eu tenho o privilégio também, eu chamo de privilégio, de estar em uma escola que tem essa abertura, que tem essa compreensão, e que de estar com uma gestão municipal
que tem essa possibilidade, né, esse documento, porque a gente, enquanto professor de arte, de uma maneira geral, de artes cênicas, a gente tem uma dificuldade muito grande com documentos, né? Documento para embasar o que a gente está fazendo. Então, tendo esse referencial já por linguagem, já ajuda, assim, uns trocentos por cento, porque você tem um documento. Ninguém pode vir falar que você está inventando da sua cabeça. Não, tá aqui, ó. Sabe? Nossa. Tem algumas questões quanto a esse documento, que até eu estava conversando com um colega que eu achei, na minha perspectiva, um pouco equivocada. Não equivocada, mas assim... Por exemplo, no conteúdo do nono, não, do oitavo, no conteúdo do oitavo, tem, de teatro, tem Nelson Rodrigues. Eu acho que eles dão conta. Porém, tem escolas que são mais assim, e que vai encasquetar se você levar um vestido de noiva para ler com os alunos, né? Então, eu acho que do sexto ao nono tem uns conteúdos que precisa ter muito jogo de cintura para mexer, sabe? Porque são conteúdos que, pra gente que estuda nas artes cênicas, já, a gente já fica, caramba, como é que o cara escreveu nos anos 40? Agora você imagina uma criança, né, de 13 anos, lendo um vestido de noiva, lendo um Plínio Marcos, lendo... Então, tem que ter um tato muito grande para lidar, né? Sim. Mas não é uma área que eu trabalho muito, eu trabalho mais com os pequenos, que é um pouco mais tranquilo, um pouco mais experimentação, conhecimento geral, uma coisa um pouco mais ok, assim. Massa, Mari. Ó, eu olhei aqui o meu roteiro, eu tô contemplado, assim. Consegui passar por tudo que eu queria. E é isso, meu, te agradecer. Achei muito da hora. Essa gravação aqui não vai ser divulgada, tá? Só meu orientador que quer assistir mesmo. E é isso, te agradeço muito, Mari. Muito, e parabéns pelo trampo, parabéns pelo mestrado. Obrigada. Foi com o Juninho seu mestrado, né? Peguei! Ai, nossa, Que gente, eu tenho uma saudade dele, orientadora que ela é cara. um pai. Meu Deus do É, céu. saudade dele. Ele é ótimo. Ai, deixa eu tirar um print da gente. Vamos, eu ia pedir também. X. Ai, droga, não foi. Peraí. Aí, Mari, valeu, tá? Eu que agradeço ter lembrado. Não, é a primeira pessoa, assim, as primeiras que, na verdade, assim, eu ia fazer uma coisa meio megalomaníaca, assim, eu ia entrevistar 10 pessoas, e aí não tem como. É muita gente, é muita coisa para filtrar depois, e tem questão do tempo, né? Talvez no doutorado dê, mas não no mestrado. E aí eu escolhi, assim, bem pessoas que eu conheço e que eu tive a chance de alguma forma, trabalhar junto. E aí te agradeço muito. E é isso, assim que eu tiver esse material escrito, eu te mando. Te convido para a banca também. Claro, eu quero assistir essa banca, gente. Eu só não vou assistir essa banca. Vai ser online? Será? Não, né? Vai ser online. Vai ser online. Eu só não assisto se eu estiver em sala. Beleza. Mas se Fechou, eu não então. estiver em sala, eu assisto. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Tomara mano. que vai ser sucesso, com certeza vai ser sucesso. E boa sorte, confia, vai dar certo, vai dar bom, tá? E ó, publica depois. Ah, então, quero muito tentar, né? Depois, condensa num artigo e sai caçando revista. E vai